Um levantamento exclusivo feito com dados do IBGE mostra que a média de filhos que as mulheres têm está em queda. Já caiu de 6 para 2 nas últimas décadas e deve diminuir ainda mais. Além disso, as mulheres estão tendo filhos mais tarde. Tudo isso provoca uma transição demográfica no nosso país, tem impacto na economia e esse é o assunto do nosso bate-papo de hoje. Vou chegar pertinho aqui, já que estamos falando de mulheres, o local de fala é de vocês. Pri, detalha pra gente, então, esse cruzamento de dados aí importante. Depois eu vou até trazer o ingrediente do Papa aqui, falando da questão das famílias preferindo os animais de estimação a filhos. Ele fez um pedido, né, pro pessoal ter mais filho. Bom, vamos falar então aí desse estudo do IBGE, tem tudo a ver aí com o que o Papa falou também, Dani. Mas então, só pra gente contextualizar essa discussão, talvez o pessoal de casa lembre daquela pirâmide etária que a gente via na escola, estudava para entender a população. Então, o que a gente tem de cenário hoje é que essa pirâmide etária ela é mais gordinha no meio, então isso significa que tem mais pessoas na fase da idade ativa, mais pessoas que estão na força de trabalho. Mas a perspectiva é que essa pirâmide mude e que ela fique mais gordinha em cima, com mais pessoas aposentadas e menos pessoas trabalhando. E com isso, a economia ela vai ter menos gente em idade ativa produzindo do que gente aposentada. Isso está acontecendo por uma série de fatores aí que estão afetando a nossa população. Essa discussão também, vale lembrar, foi muito forte na época da reforma da Previdência e o IBGE então levantou pra gente um recorte interessante que mostra por que a gente está vendo essa mudança acontecendo na população brasileira. Eu vou trazer então uma primeira tela que mostra a faixa etária das mães no Brasil. A coluna em azul é o ano de 2000, a vermelha 2010 e a verde 2020. Então lá em 2000, 21% das mulheres tinham filho antes dos 20 anos e 54% antes dos 29. Agora, 13% tem filhos antes dos 20 e 48% antes dos 29. E aumentou para 34% o percentual de mulheres que têm filhos depois dos 30. E aí, se a gente somar algumas colunas, de 2000 para 2020, o que a gente tem é que a proporção de mulheres que tinham filhos antes dos 30 caiu de 76% para 62% e a proporção de mulheres que têm filhos depois dos 30 subiu de 24% para 38%. Tem também uma segunda tela que mostra a taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher. Essa curva que vocês estão vendo aí mostra que nos anos 40 e 50 as mulheres tinham mais de 6 filhos cada uma, passaram a ter 2 filhos em 2010 e esse número deve cair ainda mais daqui para frente. Projeção do IBGE é que caia para 1,76 em 2020. O censo de 2022 deve confirmar essas projeções. E aí tem uma discussão econômica que envolve todo esse cenário de mudança na pirâmide demográfica, que é o fato de que um estudo também da Fundação Getúlio Vargas mostra que esse bônus demográfico, o fato da gente ter pessoas aí na idade ativa para trabalhar e a pirâmide ser mais gordinha ali no meio, ajuda a economia porque você tem mais pessoas produzindo em idade produtiva. Então a renda per capita do brasileiro avançou 0,9% entre 81 e 2019 como efeito desse bônus demográfico. Mas a gente conversou hoje com o presidente do IBGE, o Eduardo Rios Neto, e ele ponderou que esse bônus demográfico, e outros economistas têm falado isso, não tem sido aproveitado da melhor forma. Então essa população toda que está disponível para o trabalho, ela não está toda no mercado de trabalho, porque a gente está com o mercado de trabalho precário, então a gente está deixando de aproveitar esse bônus demográfico que termina em 2038, a gente poderia estar aproveitando de melhor forma. Muito legal esse estudo porque é o reflexo da nossa sociedade atual, né? Então, a gente fala também mais sobre a participação da mulher no mercado de trabalho, sobre tudo isso que a gente vai linkando os assuntos e vendo que isso interfere também na mulher, não só mais cuidando do lar, né, Thaís Herédia? Tem um impacto econômico, você aí, ó, mãe de 2 meninos, e é engraçado como a gente fala aqui, olha, ali na década de 70... Até antes da década de 70 eram 6 filhos. Fazendo as contas aqui, minha avó tem 9 irmãos, eram 10. Minha mãe já teve 3 filhos. E agora eu pretendo ter 4. Bora, Thaís.
Dani. Se eu pudesse, eu teria tido mais de 2, mas infelizmente eu não pude, tive gestações de risco, então, mas isso é outro caso. Mas eu me encaixo muito nessa leitura que a Priscila trouxe, porque eu fui mãe a primeira vez aos 35 anos, diferentemente das minhas irmãs, que foram mães aos 20 e poucos, e enfim, já são avós hoje, né? O meu filho mais novo está com 12 anos e vai fazer 13 agora, ou seja, eu já faço parte dessa estatística, dessa mudança demográfica que aconteceu nessas últimas 2 décadas, carreira, trabalho e esse adiamento, que é a escolha que as mulheres têm feito por começar mais tarde. Mas eu quero trazer aqui um outro fenômeno que talvez seja o principal desafio de médio e longo prazo do Brasil, Daniel e Priscila, que se chama a produtividade, porque a economia brasileira cresceu nesses últimos 30, 40 anos, nesse período em que vivemos a maior explosão do bônus demográfico, ou seja, mais gente chegando no mercado de trabalho do que saindo. A economia cresceu porque tivemos mais gente chegando e não porque cada um de nós ou cada uma dessas pessoas conseguiu produzir mais com mais qualidade. A produtividade pode ser medida de uma forma assim, uma comparação. Hoje, os economistas apontam que nós precisamos de entre 4 e 5 brasileiros para fazer o que apenas um americano é capaz de fazer. Isso explica, em parte, porque somos um país de renda muito baixa. O problema, então, se coloca porque nós corremos o risco de envelhecer antes de enriquecer. Os países que já viveram seu bônus demográfico lá para trás conseguiram enriquecer durante esse período e vão viver a parte do ônus demográfico, ou seja, vão ter que lidar com uma taxa de idosos ainda maior, mas já tendo feito uma renda, já tendo enriquecido, se preparado do ponto de vista da infraestrutura e tudo mais. Então, o grande desafio do Brasil hoje é fazer com que a economia cresça a partir da produtividade, da maior capacidade de cada um de nós trabalhadores. E isso não é resultado de uma política pública única e de curto prazo. Começa pela educação, que leva até mais de 1, 2 gerações para realmente espalhar toda o seu benefício pela economia, Daniel. Então, o desafio pela frente para o Brasil não é só apenas de distribuição de renda, mas é de como gerar mais renda a partir dessa disponibilidade de mão de obra que hoje, no retrato de hoje, não está completamente preparada para ter um trabalho de boa qualidade com uma renda maior. Foi bom você tocar nesse assunto educação, Pri, até Thaís também, se quiser comentar, porque se a gente vai analisar, e aí não sei, Pri, se você tem essa informação, mulheres que são de classes sociais mais altas, geralmente elas têm menos filho e mais tarde. As mulheres de classes mais baixas têm mais filho e mais cedo. A educação entra aí? Pois é, Dani, foi até isso que o presidente do IBGE comentou hoje de manhã. Ele estava falando que as pessoas com mais escolaridade, que têm ensino superior, são as que têm a menor taxa de fecundidade, porque justamente estão postergando, estão entrando no mercado de trabalho, trabalham mais e acabam postergando a gestação, né? E aí, só para complementar uma informação que eu dei, só para deixar claro, entre 81 e 2019, a renda per capita do brasileiro subiu 0,9% ao ano, tá? Em média, isso segundo aquele estudo do IBRE da FGV. Mas aí o que os economistas estão dizendo? Que uma boa parte do desperdício do bônus demográfico tem relação com o desemprego. Então, que pouco adianta a gente ter, que é o que a Thaís estava falando, pouco adianta a gente ter pessoas em idade ativa se elas não estão no mercado de trabalho, que a gente está vendo é um país aí com 13 milhões de desempregados. Então, o que o presidente do IBGE falou hoje de manhã para a gente amarrar assim, toda essa história? Ele falou que se a gente tiver esse investimento justamente em educação, o que a gente pode ter é um melhor aproveitamento dessa população em idade ativa, com isso impulsionar a economia e até mesmo se preparar e se planejar para esse período de ônus demográfico que a Thaís muito bem falou, né? Que outros países avançados já estão passando e que o Brasil também vai passar. Agora, se a gente continuar nessa mesma trajetória de perda de produtividade, a gente vai ter uma combinação aí de 2 fatores muito negativos, né? Menos pessoas em idade ativa com menos produtividade.
Excelente. Posso fazer um complemento aqui? Bora, rápido, antes que a Tati me mate aqui. Daniel, não, rapidamente, porque sim, as mulheres com a maior renda, elas têm acesso, inclusive, a um atendimento de saúde, ao controle da natalidade, né, com controle contraceptivo, diferentemente das mulheres de baixa renda, o que coloca, inclusive, o que as coloca numa situação de risco. E isso também é um desafio, porque a produtividade precisa acolher essas crianças de menor renda, porque são elas que vão responder pelo futuro. Então, não adianta esperar 2 gerações para achar que a educação vai resolver lá. É preciso um grande esforço nacional, setor público e privado, uma política pública misturada com o ativismo do setor privado para resgatar essas pessoas e injetar a produtividade no Brasil enquanto é tempo. Aí, valeu, pessoal. Isso que é importante, ter mulheres falando sobre mulheres, né? É isso aí. Obrigado, meninas, pela análise e por esse estudo tão importante que a gente acompanha aqui no Live. Vale uma discussão até depois a gente falar de gravidez depois dos 30, né? Muitas mulheres têm curiosidade sobre isso. Fica aí a dica para o nosso próximo bate-papo com médicos também. Valeu, até já.